Bom, 2024 já passou e com esse ano se foram as várias tretas que aconteceram. Inclusive a do Haluca, que sinceramente eu não aguento mais nem escutar esse nome. Mas diferente de algumas pessoas que tentam ser melhores a cada dia que passa ou a cada ano novo, tem pessoas que simplesmente não ligam pra isso, que elas querem viver no comodismo, mesmo que isso signifique ser uma youtuber odiada por muita gente. Emily Vick. Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha ouvido falar dessa youtuber antes, mas só de olhar essas thumbnails e esses títulos, já é de se imaginar que esse conteúdo se trata de conteúdo infantil, porque são vários vídeos do tipo: vivendo só com brinquedos por 100 horas, quem venceu? Vivemos como a Moana por 24 horas, sobrevivemos? Viramos o filme da Frozen por 24 horas, congelamos? E assim, são vídeos que crianças se interessam porque tem brinquedos, tem personagens de filme que eles gostam, e por mais que para as pessoas mais velhas isso não pareça ser um conteúdo legal de se consumir, as crianças gostam e realmente dá muita view. Se você parar, todos os vídeos que a Emily Vick posta tem mais de 2 milhões de visualizações, o que é uma quantidade absurda, porque dificilmente alguém consegue seguir uma faixa de views tão alta sempre. E assim, pra contextualizar, no canal da Emily Vick, basicamente existem várias pessoas que gravam com ela, tem a irmã dela, tem os amigos, etc. E são pessoas que ajudam a criar o conteúdo que tá sendo postado. Mas eu percebo que muitas vezes falta um certo cuidado a mais nesses canais infantis, sabe? Porque tem alguns youtubers que simplesmente esquecem que do outro lado da tela tem uma criança assistindo e começam a tratar essas milhões de visualizações apenas como números e não como seres humanos e crianças que realmente são. E isso Certo, presta atenção. acontece porque crianças normalmente não escolhem o conteúdo que elas estão assistindo, porque elas ainda não desenvolveram o senso crítico pra analisar e pensar, isso daí não tá legal, hein? A maioria das crianças só assistem o que aparece na frente delas e pronto, elas ficam felizes com isso. Então, se por exemplo, você fizesse um vídeo numa banheira de Nutella sendo Lucas Neto, elas iam assistir, porque elas não ligam muito pra isso. E cada vez mais, alguns canais infantis exageram e criam um conteúdo porco.
sejam com thumbnails apelativas ou com o próprio conteúdo que tem no vídeo sendo algo apelativo. Eu entendo que muitas vezes, para você conseguir mais visualizações, você precisa acrescentar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, criar um pouco de sensacionalismo para chamar a atenção do público, e todo youtuber precisa disso. Mas tem limites, né? Tem limites que você não pode ultrapassar jamais. Para começar, mesmo criando conteúdo infantil, a Emily Vick faz algumas thumbnails assim que simplesmente não deveriam existir nem no canal dela e nem em nenhum outro canal, eu imagino. Como, por exemplo, essa daqui. O Davi sofreu um acidente. Aí na thumbnail tem um bebê todo machucado, jogado ali no chão, mostrando como se tivesse acontecido algo muito ruim com essa criança. E beleza, a thumbnail ela acaba te dando um susto gigantesco, mas quando você abre o vídeo, você já vê que o Davi tá bem, que nada aconteceu com ele, que era só um clickbait gigantesco. Além de também eles terem feito uma discussão super falsa ali entre os participantes do canal pra fazer mesmo com que as crianças acreditassem que aconteceu algo realmente sério. Isso sem contar a parte em que eles ficam gritando ali um com o outro, e o Davi ali, tadinho, ele tá ali sem entender nada do que tá rolando, olhando pros lados, tentando entender, né? Só ouvindo a mãe dele e outras pessoas gritando umas com as outras por nenhum motivo. Aparente. Tá doendo, ele tá machucado! Para de discutir, leva pro hospital! Vocês que são os pais responsáveis! E com certeza, como ele ainda é um bebê, ele não sabe que é tudo combinado. Não tem como você chegar pra um bebê e falar: olha, a gente vai gritar aqui, mas é tudo de mentirinha, tá? Você pode até tentar fazer isso, mas ele não vai entender dessa forma, porque a cabecinha deles não funciona dessa maneira. Então, de alguma forma, o Davi poderia ter risco de levar essa situação como uma coisa negativa pra cabecinha dele. Ainda mais se eles fazem esse tipo de trollagem e ficam gritando recorrentemente uns com os outros. E eu digo isso porque no futuro poderia acontecer uma coisa muito mais séria, como por exemplo, o Davi ter algum trauma com gritaria, o que querendo ou não, já é uma coisa que existe nos dias de hoje. Então não é como se fosse impossível. O que eu sei é que os traumas de cada pessoa de alguma forma são desbloqueados. São como pequenas válvulas na nossa mente que são ativas por situações que a gente vive, e principalmente quando a gente é criança, porque quando somos pequenininhos, somos muito vulneráveis. E depois desses traumas surgirem na nossa mente, você tem que lidar com eles, independente se você quer ou não. Então, o melhor seria sempre evitar ao máximo ter esses conflitos perto de crianças, porque por mais que sejam apenas trollagens como no vídeo, a criança não vai entender dessa maneira. E assim, no caso da Emily Vick, o mínimo... Criatura do céu, é sério, você vai continuar pulando. mínimo para você ter um canal infantil é você saber que o seu público do YouTube vai te seguir em qualquer rede social pública que você tiver. E lá essas crianças vão ver o que você posta, independente do que seja. Então, nesse caso, fica a critério do criador de conteúdo evitar que essas crianças sejam expostas a conteúdos que não são para a idade delas. Então, se você faz conteúdo infantil em uma rede social e já formou um público gigantesco, esse mesmo público também vai te acompanhar em outras redes sociais. Só que a Emily Vick, mesmo sabendo que a maior parte do público dela é infantil, que são crianças, ela posta vídeos no Instagram e no TikTok mostrando a bunda dela pra todo mundo ver. E não é só um vídeo não, tá? São vários vídeos mostrando a bunda, e também tem fotos onde muita gente reclama nos comentários que tem crianças vendo aquilo, e mesmo assim a Emily Vick
não toma providências, ela não para de fazer esse conteúdo. E o que eu achei impressionante é que as próprias crianças que veem isso reclamam com a Emily Vick, falando que não é pra ela fazer isso porque não é pra idade delas. E, cara, você tem noção disso? As crianças têm mais consciência do que a própria Emily Vick e pedem pra ela fazer um outro conteúdo porque isso não é pra idade delas. E, olha, eu penso que se chega ao ponto de crianças que são o seu público reclamarem com você do que você tá fazendo, e você continua, é só porque você simplesmente não se importa. Mas você deveria se importar mais, sabe por quê? Porque o seu conteúdo é pra criança, e sem o seu público, simplesmente não existe canal. É isso que as pessoas têm que começar a prestar mais atenção. Elas têm que pensar mais no público que tá assistindo ela, no que nela mesma. E esse é o problema que acontece com muita gente. Depois que as pessoas ficam famosas, que conseguem tudo que elas sempre quiseram, elas param de ver pessoas como pessoas e começam a apenas ver números e fazem o que elas bem entendem, sem se importar com os outros. Claro que isso não é generalizando, mas infelizmente tem uma porcentagem de pessoas que só caga pra tudo e enfim, com certeza vai vir alguma criança aqui nos comentários dizer que o Instagram é dela, que ela faz o que ela quiser. Ou talvez a própria Emily Vick pense que se o Instagram é dela, ela posta o que ela bem entender. Só que não é bem assim, tá? Se você decidiu seguir a carreira de influenciadora infantil, tem inúmeros pontos importantes que você deve se atentar. E se sexualizar mostrando a bunda pra crianças é o mínimo que não deve ser feito, né? Se ela queria fazer esse conteúdo, ela nem deveria vincular a conta do Instagram dela com a conta do YouTube. Se ela queria evitar crianças seguindo ela, é isso que ela faria. Mas adivinha só, ela deixa o Instagram dela na aba sobre do YouTube. Ou seja, qualquer pessoa tem acesso ao Instagram dela a qualquer hora do dia. Principalmente as milhões de crianças que assistem ela em todos os vídeos. E é justamente por causa desse conteúdo que vários pais vão proibir os filhos de assistirem a Emily Vick, porque ela simplesmente não faz um conteúdo que condiz com a idade do público dela. Eu não acho que uma pessoa responsável o suficiente faria uma coisa assim, porque de verdade, é tão simples, sabe? É só não postar esse tipo de coisa e tava resolvido. E não é como se ela precisasse se sexualizar para as coisas darem certo na carreira dela, porque se você reparar, os vídeos eles sempre vão muito bem. Vídeos que ela não se sexualiza pegam milhões de visualizações, mas não, ela precisa postar esse conteúdo mais sexualizado, ela precisa postar essas fotos sexualizadas e me diz, por quê? Por nada, é simplesmente porque ela quer mesmo. E esse caso da Emily Vick me chamou muita atenção, porque não é todo dia que você vê o público do próprio influencer revoltado. E realmente aconteceu, né? As crianças aí já não aguentam mais ver esse tipo de coisa absurda e tentaram fazer alguma coisa a respeito. A que ponto a gente chegou, né, gente? As crianças hoje em dia estão tendo que explicar para os criadores de conteúdo como que faz vídeo para elas. Olha que coisa mais aleatória. Mas enfim, como eu disse no começo do vídeo, eu nunca acompanhei a Emily Vick e eu nunca vou acompanhar porque não é um conteúdo que eu gosto. E se ela arrumasse esses pontos
pontos que eu citei no vídeo, eu acredito que não teria problema algum no conteúdo dela, tá? Mas comenta aí o que você acha disso.